ficar de pé e ouvir a leitura do Santo Evangelho. E está registrado no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, nos versos 31 a 37. Marcos, capítulo 7, os versos 31 a 37. Página 1443. E lemos assim: de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. E então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgaram. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus abençoe a nossa meditação na sua palavra. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, o texto de hoje é um texto muito curto, é um evangelho pequeno. E, no entanto, à medida que nós vamos lendo o texto, vamos extraindo dele algumas riquezas tremendas. O texto fala de que Jesus estava pelas terras de Tiro e Sidom, isto é, Jesus não estava na Judéia, não estava entre os judeus, ele estava agora entre os gentios, a mostrar que o evangelho não é para uma nação, mas é para o mundo todo. E neste passeio de Jesus, acontece alguma coisa. Então lhe trouxeram um surdo gago e lhe suplicaram que impunha as mãos sobre ele. Sabe que ter amigos é fundamental na vida. Nós somos seres sociáveis, nós somos seres de relações, e nós precisamos e necessitamos de amigos. Mas sabe que há amigos e amigos. Há amigos que encaminham e há amigos que desencaminham. Agora imaginem vocês. Jesus apareceu por ali. Havia uma oportunidade nova. E havia um surdo mudo que não conhecia Jesus. Mas os amigos conheciam. E o que é que eles fizeram? Eles levam este surdo gago, surdo mudo, a Jesus. Portanto, esses amigos sabiam a quem levar o necessitado. Eles também sabiam a quem eles estavam levando e sabiam o que ele podia fazer. E veja, eles pedem que Jesus ponha a mão sobre eles. Sabe que a abertura desse evangelho é algo que serve muito bem para nós. Sabe que vir à igreja não é só uma questão nossa. Quando nós vimos a igreja, nós estamos a dizer aos outros o caminho que eles também deviam fazer. Quando nós trazemos um filho à igreja, nós estamos a mostrar ao filho que é importante para o pai, para a mãe, e por isso ele também deve lá ir. É um testemunho, mas mais do que isso. Estamos a levá-los a um sítio que eles podem receber o que nós não podemos dar. Porque estamos a levar a alguém que pode fazer o que nós não podemos fazer. E eles levam este surdo mudo a Jesus e pedem: ponha nele as mãos. Isto é curioso. Abençoe. Sabe que no final do culto, o pastor ergue as mãos
Pede que Deus os abençoe. Sabe que as mãos são fundamentais na nossa existência, são instrumentais, mas são mais do que isso. Pela mão estendemos o carinho, pela mão nos associamos e acenamos, pela mão fazemos sinais, pela mão mostramos amizade e pela mão também estendemos a Deus. E eles pedem que Jesus ponha a mão. E sabe que Jesus não nega quando algo lhe é pedido. Jesus não rejeita aqueles que lhe foram trazidos. E Jesus retira-se à parte com este surdo mudo e faz uma coisa que é interessante. Diz que Jesus mete o dedo no seu ouvido. Jesus não precisava ter feito isto, bastava dizer não, mas ele mete o dedo. E depois diz que ele põe a saliva, a sua saliva na língua. Se fosse lá Azai, estava tramado Jesus. Isto não se faz, não é? Isto é insalubre. Mas sabe que isto é um gesto curioso. A proximidade de Jesus quando ajuda os seus. Jesus quer estar próximo. Ele podia ter de longe resolvido o problema, mas ele quer tocar. E toca na língua com a sua saliva. É curioso. Sabe que na criação Deus fez a mesma coisa, não? Ele molda o homem no pó da terra, faz um boneco de barro, mas dá-lhe uma coisa que é sua. Sopra nas narinas o fôlego da vida. Jesus está a dar do que é seu. Aquele homem, Deus vindo ao mundo, o Deus presente, dá de si a este surdo mudo. Assim como Deus deu a nós o fôlego da vida, que é o fôlego com o qual nós vivemos, aquele que nós inspiramos e expiramos. E diz o texto que, tendo Jesus feito isto, tirou da multidão à parte, tocou nos ouvidos, na língua, e ergue os olhos aos céus. Sabe, Jesus nos ensina a fazer uma coisa importante. Jesus não esquecia de pedir ao Pai. Jesus não esquecia a sua relação com Deus, mesmo sendo Deus junto com ele. E daí ele diz uma palavra pequena. Ele suspira, olha aos céus e diz, Efatá, que quer dizer, abre-te. Sabe que o ouvir e o falar são os nossos órgãos, ou são feitos pelos nossos órgãos sensoriais, e é fundamental para o cristianismo. Se não ouvíssemos, não saberíamos. E se não ouvimos, também não podemos falar. Porque o problema do mundo é este. Ele não fala porque não ouve. Mas quando ouve, aprende a falar. É fundamental no cristianismo ouvir. E sabe, esta função é terrível. Não pensem vocês que eu não sei que esses bancos aí são burros. Não pensem vocês que eu não sei como é mal não sentar nesse primeiro banco. O primeiro banco é sagrado. A partir daí tudo atrapalha. Atrapalha a cabeça do outro na frente, o respirar do outro, tudo atrapalha, é difícil. Mas pela graça de Deus dá para ouvir. Ouvir é uma tarefa difícil. Ouvir é ação. E é preciso estar com ouvidos abertos. Jesus abriu os ouvidos. Sabe o que é curioso? Que na igreja ortodoxa, quando se batiza uma criança, faça o sinal da cruz nos ouvidos e na boca. Como se no batismo fosse aberto os ouvidos e fosse aberta a boca, o ouvido para ouvir e a boca para louvar. É curioso, é uma simbologia. Mas Jesus abre os ouvidos deste surdo e deste mudo. Abrir. E é preciso que esteja aberto. Porque sabe, o nosso problema é que de onde vem a nossa surdez? E agora, pastor, seu pastor, não somos surdos, pois não? Mas às vezes não parece. Às vezes não parece que somos surdos.
Às vezes é muito fácil passar por aqui e não ouvir nada do que se passou cá. Nós podemos e nós temos esta qualidade, esse defeito de um botão que desliga, não? Isto acontece com alunos na sala de aula. Isto acontece quando nós temos alguém a falar conosco e a conversa não nos interessa. Isto acontece também na igreja. Portanto, abrir tem muito a ver também com aquilo que eu quero ouvir. E a nossa surdez vem lá do antigamente. Sabe que Adão e Eva foram meio surdos. Deus disse para não fazer, lembram? Mas o inimigo sussurrou. E é curioso, sabe que o surdo pode não ouvir os agudos, mas ouve os sussurros. E o diabo sussurrou, disse, não, ele não disse isto. Não vai vos acontecer nada. Ide lá, ide. Eles foram surdos por uma coisa e ouviram outra. E de lá vem as nossas histórias. Sabe que há alguns domingos atrás, no domingo passado, pregou-se um outro texto, onde Jesus apontava o problema dos judeus. E onde o apóstolo Paulo falava a questão do ouvir, mudar a mentalidade. Sabe que nós queremos consertar o mundo, e nós até achamos que Deus não o faz. Mas Jesus não veio ao mundo para consertar o mundo. Ele veio ao mundo consertar as pessoas. E por isso, vejam, é mais fácil consertar o mundo, na nossa perspectiva, do que consertarmos a nós mesmos. Imagina se tivéssemos um erro, ou um defeito nosso, para com as coisas de Deus para consertar. Qual seria? E nós o faríamos? É que este é o outro problema. O hábito de Jesus quer abrir lá dentro. E ele quer chegar no coração, porque é do coração que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios, das coisas más. Mas um coração modificado também é aquele que produz coisas boas. E, portanto, o hábito que Jesus diz é para deixar entrar. Ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer estar presente. E sabe que a igreja é um bom lugar para fazer ouvir. É um bom lugar para se fazer ouvir aquilo que Deus quer. Porque Deus age pela palavra e pelo sacramento, a sua graça. E juntamente nós queremos ouvir, nós queremos orar, nós queremos louvar. De tal forma que aqui se resolve um pouco da nossa surdez. Porque ouvimos, recebemos pelo ouvir e louvamos pelo falar, pelo cantar e pelo orar. Mas vejam, o texto continua e logo os ouvidos do homem se abriram, o empecilho da língua se soltou e falava sem dificuldade. Há uma tradução na Bíblia que diz que ele falava perfeitamente. Mas sabe quando a Bíblia diz coisas, ela diz de uma forma forte, aqui ele falava sem dificuldade. Sabe que falar, as pessoas falam. Tirando os mudos, as pessoas falam. Mas há gente que fala muito mal. Desculpa-me lá. Há gente que não conhece o dicionário e numa frase tem 3 ou 4 calões ou palavrões, fala mal. Há gente que não se faz entender. Não sei se isso acontece na nossa vida. Às vezes, no falar, nem sempre se entende. Jesus diz aqui que ele falava, o texto diz que ele falava sem dificuldade. Há uma tradução que diz que ele falava perfeitamente. Quem ouve bem, fala melhor. Tenho certeza disso. E ouvir bem a palavra de Deus permite falar bem esta palavra. Falar sem dificuldade, falar perfeitamente. Mas veja, Jesus ordenou que não contassem isto a ninguém. Sabe que às vezes eu penso que a publicidade pode ser contrária àquilo que nós pensamos.
Sabe, já tive pessoas que disseram para mim assim: pastor, quero ser membro da sua igreja? Eu disse: não quero. Acredite. E a pessoa entrou na igreja. Não depende do meu querer. Mas não é que eu não queria. Mas sabe, convidei tanta gente. E parece que o convite é assim: o que o pastor quer comigo lá na igreja? Então não venha. E a pessoa vem. Aqui Jesus diz para não contarem. Não é para espalhar essa notícia. Jesus não quer ser conhecido como um milagreiro. Jesus não quer ser conhecido como aquele que cura doenças. Ele quer ser conhecido como o Salvador do mundo. Mas quanto mais Jesus recomendava, mais eles falaram. E é curioso que o texto não diz, e Jesus não reclama mais disto. Sabe que Nietzsche é um filósofo ateu? Ou melhor, Nietzsche era aquele que diz que Deus morreu e, portanto, tem a sua dificuldade com Deus. Mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz que se os cristãos acreditassem mesmo naquilo que Cristo lhes trouxe, não seria preciso pregar o Evangelho todos os domingos da manhã, porque ele estaria escrito na cara dos crentes. É excesso dele? É. Mas do outro lado, este excesso faz nos perguntar: o que é que está escrito na nossa cara? Qual é a nossa alegria ao vir à igreja? Qual é a nossa alegria em cantar? Isso faz alguma diferença? Veja, a esses aqui Jesus diz: não contem a ninguém. Mas tem uma coisa: podia não contar? Era possível não contar? Evidentemente, quando Jesus age, quando Jesus abre corações, mentes, quando Jesus abre ouvidos e boca, não é possível calar. E, portanto, eles contaram. E veja só, eles ficavam tão admirados que o nosso texto diz assim, no final: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Tudo ele tem feito muito bem. Isso parece o Gênesis. Deus criou o mundo, criou tudo o que havia, criou o homem e a mulher, e viu que tudo era muito bom. Jesus aqui faz tudo muito bem. Tudo ele faz bem. Faz ouvir o surdo, faz falar o mudo. Pensar que Deus faz tudo bem. E nós olhamos para esse mundo e criticamos Deus. Não é curioso? Achamos: por que Deus não resolve o problema da guerra? Por que Deus não resolve o problema da fome no mundo? Por que não resolve o problema das doenças? Enfim, nós temos imensas coisas a perguntar: por que Deus não resolve? E achamos até mesmo que, se nós fôssemos, nós faríamos. Quando estes aqui reconhecem: Jesus faz tudo muito bem, eles reconhecem que Jesus faz bem a eles e que Jesus transforma o mundo exatamente desta forma. Acabar com a miséria do mundo, acabar com as coisas que existem, provavelmente não vai acontecer, porque no tempo de Jesus isto também havia. Mas quando cada um muda, quando uma pessoa muda, quando uma congregação como a nossa é cristã e muda e pertence a Deus, o mundo muda. Sabe que já não é possível dizer que todo mundo é igual, se nós não formos. E basta um. É bom lembrar que Jesus faz tudo bem. Nós não entendemos isso. Mas quem sabe era bom refletir onde é que está o erro. É que em Jesus não se encontra o erro. E lembre, Jesus esteve diante de príncipes, sacerdotes, governantes, e ninguém conseguiu apontar um erro. Jesus não cometeu nenhum erro.
E, portanto, se há erros a consertar, provavelmente eles estão do lado de cá. E para consertar esses erros, que bom aquele surdo mudo ter tido aqueles amigos, não? Que bom. Então nós já sabemos o que fazer para consertar esses erros. Aqueles amigos conheciam Jesus. E, portanto, eles também sabiam onde levar o necessitado. Se nós sabemos isto, estamos a caminho da cura. Estamos a caminho de receber o que Deus tem para dar. Pela palavra. E daqui a pouco no sacramento do altar. E se Jesus se aproximou daquele homem daquela forma, ele tocou, ele pôs a saliva na língua, ele agora se aproxima de nós pela sua palavra, por este evangelho anunciado, mas pelo sacramento, onde ele quer estar em comunhão estreita conosco e fazer em nós aquilo que fez com tantos outros que se tornaram a comunhão dos santos, que é a igreja cristã. Que nós também possamos, nesta fé, dizer que Ele faz tudo bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. E faz até mesmo nós crermos nele e nos dá a vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna.